Paz, igreja. Nossa, a igreja tá linda. Seja bem-vindo nesse lugar, na casa de Deus, na casa de uma casa de oração. Tem milagre acontecendo aqui. Ali em cima, acabei de ouvir do pastor, né, que ele foi curado no último domingo, porque o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, há uma manifestação do céu, né? Há um padrão do céu acontecendo e é milagre, é restauração, é restituição, é poder. Amém? Quero começar a minha palavra. Hoje nós estamos na expectativa desse lugar que Deus vai nos dar. Eu tenho certeza disso. O Senhor já nos deu. Esse lugar já está separado, né? Leonardo tem visto muitos lugares, muitas obras, mas eu falei com ele, amor, quando for, o coração vai queimar. Sabe quando você está lendo algo assim, quando você está lendo a Bíblia e parece que as letras ficam assim, em negrito, elas saltam, né? Quando Deus vai te revelando, vai queimar no teu coração e você vai entender que aquele é o lugar marcado pelo céu. Porque não se trata de apenas uma igreja, se trata de tudo que Deus vai promover naquele lugar. De tudo que Deus vai realizar ali, não só no âmbito natural, mas principalmente no espiritual. Amém? E pensando nisso, eu estava pensando... Essa semana o Léo me mostrou um vídeo de um lugar que eles estão vendo aí, que ele foi ver. E geralmente esses lugares que são assim, um galpão, né, abandonado, ou uma loja que foi desativada, um mercado que foi desativado. Quando você olha, tem muitos entulhos, não é verdade? Resto de materiais. O lugar está muito sujo, muito danificado pela chuva, pelo tempo. Tem resto de muitas coisas. Mas é interessante que quando nós olhamos e entendemos o valor daquele lugar, nós não olhamos aquilo que é entulho, mas nós entendemos o potencial que aquele lugar tem. O potencial, o valor daquele lugar. É igual quando nós chegamos aqui, isso aqui não era nada. Era uma construção mal acabada, só ali na frente. E o Léo falava assim, é aqui, a igreja vai ser linda. E as pessoas olhavam, meu Deus do céu, mas nesse lugar é. Porque ele conseguiu olhar com os olhos do Senhor, entendendo o valor desse lugar. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, que assim é a nossa vida. Muitas vezes nós vamos acumulando ao longo da nossa vida, nós nos tornamos acumuladores. Acumuladores de sentimentos, de mágoas, de decepções, de frustrações. Acumulamos muitas vezes sentimentos, comportamentos, vamos repetindo os ciclos que vai nos paralisando e muitas vezes deformando a nossa identidade. Mas o céu olha para a sua vida e entende o valor que você tem, mesmo no meio desses escombros. Porque assim são os olhos do Pai para a nossa vida. Por mais que a gente chegue diante da presença do Senhor machucado pela vida, decepcionado pelas pessoas e até mesmo pela igreja, não por Cristo, mas pela igreja, o Senhor ainda nos olha e fala, eu tenho um projeto final para a tua vida. O meu plano não foi abortado. Em meio a essas ruínas, em meio a esses escombros, em meio a essas dores, em meio a toda essa sujeira do mundo, eu ainda consigo olhar para você e ainda ver o seu valor. E enxergar que daí vai nascer um grande projeto. Porque tem a ver com Ele. Tem a ver com os olhos do nosso Criador sobre a nossa vida. Por isso que Ele não olha como nós estamos hoje. Mas Ele olha como o que nós vamos alcançar a partir do momento que Ele entra na nossa vida. E começa a tirar todas as ruínas, todos os escombros, tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que está muitas vezes encobrindo, escondendo o nosso verdadeiro valor. Porque Paulo diz que nós somos como um vaso de barro. O barro não é um elemento de valor, não é verdade? Você não encontra uma joia feita de barro nas joalherias, não. É um material que não é nobre. Mas a Bíblia revela que valoroso, o que tem valor, é o que ele carrega. Que é a essência do Criador. É a presença de Deus. É o óleo, é a presença do Espírito Santo. Então, o seu valor não está na forma como as pessoas te enxergam hoje, nesse capítulo da sua vida. Mas tem a ver
com aquilo que ele escreveu desde lá no início, com aquilo que você carrega, com um propósito original. E baseado nisso eu quero ler com você uma parábola que está em Lucas 15, que fala exatamente sobre o valor. Em Lucas 15, antes de eu ler, eu quero que vocês entendam esse contexto. Jesus estava aqui com os publicanos e com os pecadores. Jesus andava com os pecadores, ele falava com os publicanos, ele falava com os fariseus. Jesus, ele não se importava com os títulos que a terra dava, não se importava com a forma com que as pessoas eram vistas, mas eles entendiam o valor que tinha por trás daquela pessoa. Por isso que nessa parábola aqui nós vamos relatar 3 parábolas, mas eu vou me atentar apenas em uma. Ela fala sobre o resgate do perdido. Eles falam sobre a salvação daquele que está perdido, sobre o amor resgatador de Deus, que não rejeita nenhum. Todos aqueles que quiserem, eles vão ser resgatados pelo Senhor. Mesmo que você se encontre no pior cenário da sua vida hoje, por mais que você tenha desistido de você, o Senhor não desiste. E aqui fala desse Jesus, que não vê como o homem vê, mas enxerga o nosso valor no meio dos entulhos que a vida tenta nos colocar. No meio dos entulhos que muitas vezes nós permitimos que sejam jogados da nossa vida. E ele fala em Lucas 15, versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Vai no 10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui, Senhor. Nós não nos reunimos aqui apenas para ouvir uma palavra que vai alegrar o nosso coração. Nós queremos uma palavra, Senhor, que venha nos trazer para a rota, que venha nos alinhar aos planos que o Senhor tem para nós, que venha nos fazer entender aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Nós queremos prestar o nosso melhor culto essa noite para o Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nessa reunião porque tudo é para Ti, Senhor. Não adianta os melhores instrumentos se não há adoração da alma. Não adianta o melhor microfone se eu não permitir ser usada por Ti, Senhor. Esse lugar é Teu. Seja bem-vindo nesse lugar, meu Pai. Quebra todo o protocolo, Senhor, do culto, porque nessa noite nós queremos a manifestação da Tua presença, meu Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e que Tua voz nos mova a sair desse lugar que muitas vezes nos paralisa, nos aprisiona e nos impede de viver o novo de Deus sobre as nossas vidas, meu Pai. Nos encontre no meio dos escombros da nossa dor, das feridas da nossa alma, e venha nos curar essa noite. Eu creio que essa é uma noite de cura, cura da alma, cura da mente, é uma noite de renovo, é uma noite de libertação, porque diante de um grande Deus eu não posso esperar poucas coisas. Senhor, nos surpreenda essa noite, faça aquilo que é extraordinário, meu Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O Senhor está aqui, Ele falou da parábola da ovelha perdida, do filho pródigo. E nessa situação estavam os pecadores, estavam os cobradores de impostos. E eles não entendiam por que Jesus ele passeava no meio de pessoas tão diferentes. E ele, através dessas parábolas, ele começa a revelar o plano dele de resgate a todos aqueles que estão perdidos, independente dos títulos, independente daquilo que eles são hoje. Havia um plano de resgate das suas emoções, da sua alma, do seu espírito. E ele fala da parábola da ovelha, ele fala da parábola do filho pródigo, e ele chega nesse versículo 8, ele fala da parábola da dracma perdida.
Ele fala: qual mulher que perdendo uma dracma não sai de uma forma diligente, ou seja, com todo esforço e busca até encontrar? Interessante que Jesus aqui, ele quebrou todos os protocolos. Um homem falando de uma mulher, citando sobre uma mulher, citando numa parábola sobre uma mulher, num tempo que as mulheres não tinham voz, não tinham expressão, no tempo em que as mulheres não eram notadas, não tinham valor. Mas Jesus para todos, os homens, os cobradores de impostos, os pecadores, ali naquela situação, e fala de uma mulher. Porque ele vem. Ele fala, quando ele fala da mulher, ele fala de assuntos do seu dia a dia. Ele fala da dracma, que é uma moeda grega, uma moeda que tinha um valor, mas que elas usavam como adorno. Eles usavam como adorno no pescoço ou na cabeça. E a gente pesquisando, era como se fosse uma aliança que o noivo dava à sua mulher, à sua noiva. Então, jamais ela poderia perder. E ele fala de assuntos de casa, com a mulher que, se não perder, acende uma luz, acende uma lamparina e vai procurar. Ele fala de assuntos do dia a dia, porque, na verdade, o que Jesus queria mostrar para todos aqueles homens é que eu conheço as suas necessidades. Eu entro nas áreas da sua vida que ninguém entra. Eu conheço as suas dificuldades, eu conheço o seu dia a dia. Eu toco em áreas que ninguém vê, que precisa do meu toque. Eu conheço aquilo que você precisa. Então, o que Jesus estava mostrando é que ele era um Jesus. Que ele não caminhava apenas e multidões o seguia, mas ele conhecia as necessidades do pecador, do publicano e até da mulher. Jesus é um Jesus que ele entra nas áreas mais escuras da nossa vida. Ele sabe a necessidade daquela viúva, a necessidade daquela mulher que cria um filho sozinho, que foi abandonada pelo seu marido. O que Jesus está nos mostrando é que ele nos conhece de uma forma individual. O que Jesus está mostrando é que ele conhece exatamente o que você necessita hoje. Então ele estava mostrando ali o resgate do perdido, e ele começa com essa parábola. Que mulher que, se perder uma dracma, não pararia tudo e não mediria esforços para procurar essa dracma? Qual mulher? Eu acho que a mulher que não soubesse de fato o valor de uma dracma. E eu não estou me referindo apenas à mulher, eu estou me referindo à igreja. Essa mulher, ela sabia exatamente o valor dessa dracma. E a Bíblia conta que a primeira coisa que ela faz, ela vai procurar, pega um lampião, pega uma candeia. As casas na Palestina naquela época eram casas que a maioria não tinham janelas, só tinha porta. E se tinha, às vezes era uma abertura que eles deixavam sem uma pedra para ventilação. Então não tinha uma luz suficiente para fazer ela enxergar. Era dia, tudo bem, mas não tinha claridade, de repente, suficiente para fazer ela enxergar. Mas é interessante que ela não contou com a luz natural. A Bíblia não fala que no primeiro momento ela abre a porta para conseguir enxergar melhor. Mas a primeira coisa que ela faz é acender uma candeia. E é muito diferente de hoje nós acendermos uma luz. Você chega ali no interruptor, acendeu. Exigia um trabalho, um esforço. E ela pega essa candeia, ela não conta com luzes externas. E trazendo isso para a nossa vida é muito interessante, porque muitas vezes, ao invés de nós acendermos a nossa candeia dentro de casa, a gente conta com luzes do lado de fora, com vozes do lado de fora para procurar o que tem valor dentro de casa. Aquela mulher não perdeu a dracma do lado de fora, ela perdeu dentro da sua casa. Eu quero dizer que nós perdemos valores importantes da nossa vida, não é fora, é dentro da nossa casa. O seu casamento você não perde lá fora, você começa perdendo dentro da sua casa. Os seus filhos você não perde para as drogas lá fora, você começa perdendo dentro da sua casa. O relacionamento começa a esfriar, você não perde lá fora quando uma terceira mulher, uma segunda mulher entra no seu casamento. Não.
você começou perdendo dentro da sua casa. Quando você permite que a sujeira... Porque, entenda, ela acendeu a luz e ela viu a sujeira. Ela não viu a dracma primeiro. Acender a candeia vai fazer você enxergar. Nem sempre, em primeiro lugar, aquilo que você perdeu, mas aquilo que está ocupando o lugar daquilo que tem valor na sua vida. Acender a luz vai exigir de você limpar a tua casa. Entenda, a poeira ela vem de fora. Ela entra por alguma brecha. Nós mulheres sabemos muito bem o que é isso. Você limpa a casa hoje, amanhã você olha, você passa o pano, você passa a vassoura, tá com poeira de novo, você fala, meu Deus, de onde que veio isso? Ela entra por brechinhas. A sujeira, ela vai entrando por brechinhas na tua vida. O Senhor, Ele vem, a Bíblia diz que eis que bato a porta. E aquele que ouvir, abre. E eu entrarei e serei contigo. Mas o diabo, ele não bate. Ele entra por brechas. E você não vê. Porque é como uma poeira. No primeiro momento, você nem percebe que a sua casa está empoeirada. Mas quando aquela mulher acendeu a luz, ela viu que não se tratava apenas de procurar, mas ela precisava limpar. Acender a luz é convidar Jesus para entrar na sua vida. Por isso que algumas pessoas, quando recebem Jesus como o Senhor e Salvador, falam, pastora, mas a minha vida está de cabeça para baixo. Parece que as coisas pioraram. Aí a gente liga e fala assim, por que você afastou da igreja? Você não está entendendo como está a minha vida. Tudo piorou. Não, não piorou. A candeia foi acesa. E aí você enxergou a poeira que sempre existiu na sua casa. Só que você só consegue enxergar quando você acender a candeia. E não é acender com as luzes do mundo. Porque as vozes do mundo vão falar assim, tá tudo bem. Para de ser bitolada. Não tem nada a ver assistir algumas coisas, não tem nada a ver você receber algumas fotos, algumas mensagens, fazer algumas curtidas no seu Instagram. É um nada a ver. E com isso a poeira ela é muito fininha, ela é quase imperceptível no primeiro momento. Ela começa com gritos, com desrespeito dentro da sua casa. Aonde que deixamos a poeira entrar e não percebemos? Mas essa noite é a noite de você começar fechando a porta da sua casa, para que a poeira não entre mais. Aonde que perdemos a dracma? Quando não damos mais bênção para os nossos pais. Quando não respeitamos mais os mais velhos. Quando perdemos os valores. Começamos dentro da nossa casa, permitindo que a poeira entre. E vai ocupando o lugar da dracma que tem valor. E ela acende a luz. E acender a luz vai fazer você enxergar a poeira e vai exigir de você deixar como está ou se confrontar com ela e tirar ela da sua vida. Por isso que quando nós recebemos Jesus, por isso que quando a palavra é ensinada, e a palavra ela não tem que trazer um conforto para a tua alma, não. Ela tem que trazer confronto. Porque todas as vezes que a palavra entra, a candeia é acesa na tua vida, você se depara com aquilo que está roubando o lugar do que tem valor na sua vida. E aí vem um confronto. Que você vai ter que abrir mão dos vícios, dos prazeres mundanos, daquilo que tem feito você não perceber que a dracma não foi perdida. Ela apenas está embaixo da poeira. Porque ninguém perde o que está dentro de casa, mas começa a não dar valor para aquilo que de verdade tem valor na sua vida. E aí você deixa de lado. Igual Esaú e Jacó. Um tinha a primogenitura. E o outro chega com muita fome e se depara com um prato de lentilha. Ele estava com muita fome, quase morrendo de fome. E ele resolve fazer uma troca. Eu quero um prato de lentilha, me dá esse prato de lentilha. E aí o irmão fala, então me dá a sua primogenitura. E nós olhamos essa passagem e nós pensamos assim, que louco, vai trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Mas quantas vezes fazemos isso na nossa vida? Quando trocamos aquilo que era eterno, os valores eternos, a dracma, por valores passageiros. Por aquilo que a nossa alma, que o nosso corpo deseja naquele primeiro momento. Aí você vai abrindo mão do seu casamento,
do relacionamento com seus filhos, da sua casa, da tua intimidade com Deus, da sua comunhão. Mas a dracma estava dentro de casa, porque tudo que nós precisamos está dentro da nossa casa. A essência, o sopro de Deus, ela está aqui. É apenas os entulhos tentando nos fazer distrair e roubar o lugar principal da presença de Deus na nossa vida. Adão, tudo que ele precisava estava dentro dele. Deus fala, você precisa de uma auxiliadora. E Deus tira da costela de Adão aquilo que ele precisava. O que ele precisava estava dentro dele. O que nós precisamos, os valores que vão nos fazer suportar os dias que nós estamos vivendo, não está fora, está dentro. Por isso que essa é uma noite de primeiro nós fecharmos a porta, acender a luz, que é a palavra de Deus. Não dá para pegarmos lanternas, artifícios mundanos, vozes externas, porque a luz do mundo é uma luz enganosa, onde vai dizer para você assim, mas não tem nada a ver. O que tem? É o nada a ver que você vai deixando a poeira entrar na sua vida. É o nada a ver quando você dá legalidade para um tipo de filme que não vai trazer, não vai edificar nada no seu casamento, na vida dos seus filhos. Quando você deixa um BBB entrar dentro da sua casa, fala Deus. Quando você deixa... E aí a poeira vai entrando. Pelo celular, pelos filmes, pela televisão, pelas amizades, pelas mesas que nos distraem. E quando nós vimos, não vai só uma dracma. Vai embora todas as dracmas. E aí estamos longe, totalmente longe da presença de Deus. Então ela acende a luz, encontra aquela poeira. E ela precisa limpar tudo aquilo dali. Pegar a vassoura e começar a limpar toda aquela poeira que está encobrindo aquilo que tem valor dentro da casa dela. Ela cobre, ela percebe que a poeira está cobrindo, ela percebe que enquanto ela não limpa aquela sujeira, não vai ser revelado a dracma que ela perdeu. Enquanto você não abrir mão de certas sujeiras que você tem colocado na tua vida, que você tem permitido carregar na tua vida, e às vezes vira algo de estimação. Você vem para a igreja, você assiste os cultos, mas você carrega aquela sujeira na tua vida acreditando que nada a ver, não tem nada a ver. E é por isso que algumas coisas não acontecem na sua vida. E é por isso que você não encontra dracma. Porque enquanto você carregar esses vícios, enquanto você carregar esse pecado, enquanto você carregar comportamentos que você não vai permitir que a dracma seja revelada na tua vida. Que os valores que Deus tem para você, que o teu relacionamento com Deus chegue a outro nível, não fique em águas apenas rasas. Essa é uma noite, igreja. Mulher fala de igreja. Que nós precisamos acender a luz na nossa vida. Não dá para andar do jeito que estamos andando. Muitas vezes a gente está num tempo que as pessoas se sentem. Eu me sinto homem, eu me sinto mulher, eu já falei aqui disso aqui. Eu me sinto um cachorro, eu me sinto um bebê. E tem gente se sentindo crente. Mas não vai suportar os últimos dias se você só se sentir. Mas se você não tiver um posicionamento diante da poeira, da sujeira, do engano, dos entulhos do mundo. Ninguém que se sente sobrevive aquilo que nós estamos vivendo aí. E aí você fica você oscila. Você vem para a igreja de vez em quando está tudo bem. De repente os ventos começam a ser mais fortes, as suas raízes não estão profundas. Aí o que você faz? Você esmurece. Aí você volta para o mundo de novo. Porque você não permite criar raízes. E o interessante é que ela percebeu que havia faltado uma dracma apenas. Mas imediatamente ela foi procurar. Muitas vezes nós percebemos aquilo que foi roubado da nossa vida e nós nos conformamos em perder. Eu já perdi um casamento, o que é perder outro? Eu já perdi agora um trabalho,
quer perder outro. E vamos nos acostumando com o rótulo de perdedores na nossa vida. Nós vamos abrindo mão das coisas. Nós vamos nos acostumando a perder as coisas. Mas essa mulher, no primeiro momento, ela percebeu que faltava uma dracma, ela ainda tinha 9. Mas ela entendeu que o colar só estaria completo se tivesse as 10. Ela só viveria o prazer de ter aquele colar como adorno ou como tiara. Ele só seria completo para a sua função se tivesse os 10. E muitas vezes perdemos um e a gente fala assim, não, amanhã eu limpo a casa. Amanhã eu cuido disso aqui. E aí você perde mais um. É o primeiro momento em que o diálogo começa a faltar na sua casa com seu marido. É o momento em que vem os gritos e você se acostuma com aquilo ali, com a falta de respeito com o outro. É o momento que você vai acostumando com o fato de seu filho entrar em casa, não falar com você e ficar isolado dentro de um quarto. E você vai acostumando. Você vai se acostumando em mais um relacionamento que não deu certo. E você vai se acostumando e falar, mas eu acho que eu não vou mais casar. Você vai se acostumando com padrões, com comportamentos que você vai tendo e você não muda. Você não vai atrás da dracma. Mas essa é uma noite que o Senhor está resgatando valores dentro da sua vida. Essa é uma noite onde o Senhor está resgatando os valores da igreja de Cristo. Porque Ele não vem buscar uma noiva que está faltando uma parte do vestido, uma noiva de qualquer jeito. Ele vai vir buscar uma noiva completa. Essa é uma noite aonde o Senhor está restaurando os valores que foram perdidos. Quando você olha para Samuel dentro da casa de Eli, ali já tinha uma corrupção religiosa. Ali eles já tinham perdido todas as dracmas. E o Senhor vem. E o Senhor vem e arranca e mata todos eles. Porque se não tem valores, não tem presença de Deus, não tem fogo, não tem presença do Senhor, não tem mais a nuvem para te direcionar. Quando nós vamos olhar para a passagem, Mateus 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e o escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria, ele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, puxam para a praia, sentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Eu vou parar nessa parábola onde o homem encontra um campo e ele sabia que ali tinha algo de valor naquele campo. E a Bíblia revela que ele sai, ele vende tudo que ele tinha de valor, tudo que tinha preço. Ele sai e ele vende tudo. E ele vai lá e compra aquele campo, porque ele entende que ali naquele campo tinha algo que não tinha preço, mas tinha valor. E é isso que muitas vezes nós vamos perdendo ao longo do caminho. Nós não vamos conseguindo mais distinguir o que tem valor e o que tem preço. E muitas vezes nós trocamos os valores do mundo por coisas que não têm preço na nossa vida. Quanto custa o teu casamento hoje? Independente como ele esteja. Quanto custa o teu filho hoje? Tem coisas que não têm preço, mas tem valor. Era isso que essa parábola está dizendo. O reino dos céus é algo que você não vai encontrar aí fora, porque tudo tem preço aí fora. Mas o que tem valor está dentro de nós. O reino de Deus não está aqui nem acolá. Ele está dentro de nós. Você entende o valor que nós temos? E nós estamos negociando os valores que se encontram dentro de nós por coisas que têm preço aí fora. E estamos gastando a nossa vida, trocando aquilo que tem valor, o projeto que Deus tem para a nossa vida, por coisas passageiras, por coisas mundanas.
estamos perdendo tempo de relacionamento, de comunhão com Deus, em troca de coisas que não vão edificar a nossa vida, que vai fazer apenas a nossa vida ser acumulada de entulhos, de mazelas, de coisas, de sentimentos, de amargura. Então, essa mulher, enquanto ela não encontrou a dracma, ela não se cansou, ela não parou. Ela de uma forma incansável, ela varreu até ela encontrar aquilo que tinha dentro da casa dela. E isso nos faz muito pensar na história da viúva. A viúva que tinha 2 filhos e cobradores na sua porta. Aquela mulher, ela tinha um grande problema. E o problema estava batendo na sua porta. A sujeira do mundo estava batendo na tua porta para roubar aquilo que tinha valor dentro da casa dela. Os cobradores estavam querendo entrar para pegar os filhos dela como parte de pagamento. Assim é o mundo, assim é a sujeira. Ela vai tentar entrar na sua vida para roubar aquilo que tem valor. E a Bíblia conta que essa mulher, ela vai para dentro do seu quarto. Vai para o lugar secreto. Muitas vezes nós temos problema dentro da nossa casa, nós vamos para a rua nos aconselhar com pessoas da rua. Nos aconselhar em mesas de distrações, em mesas que não vão trazer edificação para a nossa vida. Em conselhos mundanos que falam assim, é melhor terminar. Porque você precisa ser feliz. Mas ela não sabe o valor que você tem para Deus e o projeto que Ele tem para a tua vida. Quem não sabe o projeto não entende o processo que você está passando. Quem não entende o projeto que Deus tem para a tua vida nunca vai entender quando você passar pelo deserto durante o processo. Por isso que o mundo fala, é melhor terminar, é melhor desistir. Desiste do teu filho, desiste do teu marido, desiste de mais um relacionamento, porque não entende o valor que tem dentro da sua vida, o valor que está guardado dentro de você. E essa viúva, ela vai para dentro do seu quarto, e ela, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, ela leva os seus filhos. E ela pega aquelas vasilhas, ela pega as vasilhas de toda a vizinhança. Entenda bem, ela não foi procurar a solução na vizinhança, porque o que ia solucionar o problema dela estava dentro da casa dela, não estava fora. Ela apenas pega as vasilhas e entra para dentro do seu quarto e pega aquilo que ela tinha de valor. Que no primeiro momento ela entendeu, quando o profeta fala, o que você tem na sua casa? Ela fala, não tenho nada. Ah, eu tenho uma vasilha, uma botija de azeite. Porque quando a poeira vem, você não consegue encontrar o que tem valor. Quando os credores batem, quando as circunstâncias aparecem na nossa vida, nós não conseguimos entender e enxergar aonde está aquilo que tem valor na nossa vida. Então, por isso que no momento ela falou, eu não tenho nada. Porque eu só vejo os problemas, eu só vejo a poeira, eu só vejo a sujeira. E ela fala, eu tenho uma vasilha de azeite. E ela vai para dentro do seu quarto, ela começa a derramar aquele azeite em cima das vasilhas que estavam vazias. E a Bíblia conta que quanto mais ela derramava, mas vinha azeite, e o azeite só cessou quando acabaram as vasilhas. O que você precisa já está dentro de você. Você não precisa procurar lá fora. O grande problema, o que está acontecendo na humanidade, é que as pessoas se afastaram de Deus, se afastaram da presença, se afastaram do momento de intimidade que Deus vinha ter todos os dias. E Deus continua vindo todos os dias, mas só ouve aqueles que estão perto. Só conseguem continuar caminhando, se satisfazendo com a presença, aqueles que não perdem a nuvem. O problema é que eles perderam a nuvem. E eles estão tentando aí fora buscar preencher essa carência, esse vácuo, esse distanciamento da presença de Deus, da intimidade, do relacionamento com coisas mundanas. Por isso que cada vez existe uma droga diferente, porque nada satisfaz um espaço que é só Deus que pode preencher. Nada satisfaz a carência de um filho que quer se relacionar com o pai. Mas como eles perderam a localização da nuvem,
eles ficam buscando com os prazeres do mundo. Então entra no relacionamento, vai para outro, sai de um, vai para outro. É uma droga, depois de uma droga vai para outra. É o cigarro, é a bebida. Depois são drogas muito mais violentas. E não tem limite. Porque o diabo, ele vai continuar tentando entrar na sua vida. Para matar, para roubar e para destruir. Mas ele vem para que você tenha vida. E vida em abundância. Mas se você não encontrar o dracma, a dracma perdida dentro de você, você não vai entender o seu valor e a importância que você tem no reino de Deus. Ele não desiste de você. Eu não estou falando de quem perdeu todas as dracmas, mas daquela que começou, aquela pessoa que começou a perdendo uma e deixando para trás, e já está na segunda, na terceira. Hoje é a noite de você tomar de volta tudo aquilo que a sujeira do mundo tentou fazer você por um momento esquecer que era importante, prioridade na sua vida. Todas as vezes que você coloca em segundo plano aquilo que é prioridade para Deus, que é a essência que você guarda, você está abrindo mão da tua dracma. Todas as vezes que você coloca em segundo plano a tua família, o teu relacionamento com os teus amigos, com a igreja, com o corpo de Cristo, você está abrindo mão da sua dracma. Essa é uma noite onde nós precisamos acender a candeia. E quando eu estava ali em cima orando, o Senhor falou muito forte ao meu coração: eu quero que os trabalhadores dessa casa comecem a acender as candeias. Porque às vezes a gente está ali no servindo. Isso aqui não é um colete que você coloca e vem cumprir uma escala. Você está vigilante para que a poeira não entre. E o mesmo que você faz aqui, você precisa fazer lá fora, para que outras pessoas acendam a candeia que começou a ser acesa na sua vida. Você não veio aqui para cumprir uma escala, você não veio aqui para agradar o pastor, você veio aqui para servir o corpo de Cristo. Então você precisa servir o corpo de Cristo no seu trabalho, no consultório do seu dentista, na clínica que você trabalha, na escola, falando com as mães dos amigos da escola do seu filho. Você precisa ser um trabalhador da última hora. Está em alerta, está vigilante para que a candeia não deixe de ser acesa na vida de outras pessoas. Você precisa vigiar a sua candeia, que muitas vezes nos contentamos em procurar as coisas assim, ó. Já viu quando a gente esquece alguma coisa, a gente volta, nem acende a luz porque já sabe onde que está? E a gente vai pelo tato? Não se engane. Os seus olhos podem te enganar, porque eles são seduzidos pelo mundo. Você precisa da luz de Cristo para fazer enxergar aonde está o que você perdeu. Não se iluda com seus olhos. Não se iluda com as suas motivações, com as suas emoções. Elas são enganosas. Nós precisamos todos os dias acender a candeia. A palavra precisa nos direcionar, nos reposicionar todos os dias. Porque nós estamos sujeitos a perder as nossas dracmas. Porque a poeira vem e ela não bate a porta. Ela entra por qualquer brechinha. E a Bíblia diz que aquela mulher estava disposta. Porque ela procurou até encontrar. Ela tirou todo aquele lixo. E ela teve que se deparar com aquele lixo da casa dela, aquela sujeira que ela tinha permitido muitas vezes entrar. Você precisa se deparar com aquilo que você tem permitido entrar. Com os espaços que você dá para a sujeira entrar na sua casa. Com os entulhos que você vai acumulando na tua vida. E que não foi ninguém que colocou, foi você que abriu a porta para entrar. O pecado, ele é bom, porque ele alimenta a carne. Mas quem está no Espírito tem um sinalizador para identificar aquilo que vem e aquilo que não vem de Deus. Se você não tem essa candeia para fazer enxergar aquilo que não vem de Deus, é hora de se preparar. É hora de preparar a sua candeia com a presença do Espírito Santo, com óleo que nunca pode faltar na sua vida. Porque quando o noivo vier, ele não vai vir buscar uma noiva que não tem azeite mais, mas ele vai vir buscar uma noiva preparada, que não conta com a luz enganosa, com a mentira do mundo.
mas conta com a verdade de Cristo sobre a tua vida. Luz para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. A palavra de Deus é luz. Por que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma luz nos nossos pés? Porque nós caminhamos num mundo de escuridão. Num mundo que, se a gente não olhar com a luz de Cristo, nós vamos cair nos buracos. Nós vamos ser enganados. Nós estamos sujeitos a cair no pecado, a cair mais uma vez no vício, a cair mais uma vez na prostituição. Por isso que fala, é lâmpada para os meus pés, porque eu preciso andar com essa lâmpada para dizer o caminho que eu devo e o caminho que eu não devo seguir. Aquela mulher, depois que ela encontrou a dracma, que ela tinha tirado toda a sujeira, e essa é uma noite de limpeza dentro da sua casa espiritual. É uma noite onde você vai falar para Deus o nome daquilo que tem entrado na sua vida e tem tentado roubar o valor da dracma na sua vida. Essa é uma noite que você vai limpar, que o fogo de Deus vai começar a retirar toda a sujeira da tua vida. Tem uma hora que nós temos que apagar algumas mensagens, apagar alguns vídeos, porque não tem mais espaço para o novo. E essa é uma noite que nós vamos ter que apagar algumas coisas da nossa vida, para que o novo de Deus comece a ocupar o lugar que Ele precisa ocupar na nossa vida. A Bíblia revela que não tem como eu despejar vinho novo no odre velho. Não tem estrutura. Deus quer fazer coisas novas na tua igreja. Nós vamos para um lugar físico, para a cidade de Belém, eu creio. Mas nós não podemos ir para um lugar novo no físico sem entendermos que Deus também tem um lugar novo no espírito para a sua igreja. Meninos ficam no jardim de infância, mas quando você cresce, já é o ensino médio, já é o fundamental, e até o uniforme muda, porque para níveis maiores você precisa entender que Deus vai exigir de você, não postura mais de menino, mas de homens que não vão parar até encontrar aquilo que tem roubado o lugar de Deus na tua vida. Porque enquanto a poeira não foi retirada, você não vai viver aquilo que Deus tem para tua vida. Por isso que às vezes algumas coisas não andam, porque está ocupando o espaço do novo de Deus sobre a tua vida. Mas essa é uma noite que o Senhor está começando a tirar os entulhos, aquilo que tem impedido de você ver o valor que você tem para Deus. Sabe uma obra? E todos vocês sabem que Léo ama a obra, né? Então mais esse desafio da cidade de Belém, isso não é nada para ele, né? É mais um desafio que ele ama. Mas eu me lembro quando nós fizemos a nossa casa e chegávamos lá, às vezes era entulho, era andaime, e às vezes você não conseguia ver a beleza. Ele fala, não, mas amanhã eles vão tirar uns andaimes, vão limpar aqui, eu já pedi para limpar a obra, vai estar outra coisa, você vai conseguir ver melhor. Porque eu não tenho essa visão dele, né? Ele olha, ele já vê o lugar todo pronto, todo bonito. E eu me lembro que quando eu chegava lá, eles já tinham limpado a obra, tirando os andaimes, as madeiras, tudo. Eu falei, nossa, como está lindo. E essa é a noite que o Senhor vai retirar tudo aquilo que não serve mais. Serviu por um tempo, hoje não serve mais. Hoje é outro nível que o Senhor está te levando. Porque quando eu era menino, eu agia como menino, eu fazia coisas de menino. Agora que eu já sou grande, eu não ajo, não permito mais ter comportamentos de menino. Eu não permito mais continuar no banco de uma igreja por mais 5 anos. Quantos anos você vai querer viver no mesmo ciclo do teu casamento? No mesmo ciclo do teu comportamento? No mesmo ciclo de falta de perdão? Hoje é uma noite que o Senhor Ele quer limpar. Ele quer que você tire coisas que estão trazendo amargura para o teu coração, que estão trazendo frieza espiritual. Mas entenda bem, a mulher não chamou nenhuma amiga para limpar. Ela teve que limpar. Essa é uma noite que você vai ter que pegar a vassoura e começar a limpar o lixo que encontra no teu coração, que se encontra no teu coração. Não é Deus que vai fazer. A palavra foi acesa essa noite. Ele está fazendo você essa noite enxergar aonde está a poeira da tua vida. Às vezes é um relacionamento abusivo. Às vezes é um relacionamento ruim que você tem com a sua mãe, com a sua família, com a sua esposa. Mas essa é uma noite que o Senhor está quebrando isso na tua vida. Eu me lembro que essa semana, na sexta-feira, foi o culto de mulheres. E uma mulher me mandou mensagem que já tinha começado lá no nosso encontro um processo de perdão. Ela havia perdoado a sua sogra, a sua cunhada.
No próprio encontro, Deus tocou na palavra que nós ministramos lá, dela escrever uma carta, tirar uma foto e mandar para a cunhada e para a sogra dela pedindo perdão. E foi muito lindo isso. Ela não falava com ela há anos. Isso trazia uma ferida muito grande no casamento dela. É a sujeira que o diabo vai tentando fazer você acostumar. Mas eu já não falo com ela há tanto tempo. Vai fazendo você acostumar a viver sem uma dracma, que é a dracma do perdão. E ela decidiu, movida pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode fazer isso, porque ela tinha dores, mágoas, e o Senhor limpou o coração dela, e ela decidiu. Porque tudo começa por uma decisão de pegar a vassoura e começar a limpar. E na sexta-feira ela falou assim: pastora, a minha cunhada está vindo de outro estado e eu vou fazer um jantar para ela. Ela vai vir para minha casa, depois daquele pedido de perdão que foi, nós nos ligamos, foi por carta, mas hoje ela vai vir na minha casa, eu estou muito feliz. Porque ela decidiu que aquela poeira, que de repente por algum momento ela estava até acostumada a viver com aquilo dali. Porque o diabo ele vai fazendo você se acostumar em perder algumas coisas. Você vai se acostumando com a sua forma de falar rude, grosseira. Você vai se acostumando com o relacionamento que você tem com seus familiares. Ele vai fazendo você entrar no modo tá tudo bem. Sabe aquele modo do sapo numa panela com água fria? Depois vai esquentando. Você vai se acostumando ao ambiente. Você vai se acostumando e quando você vê, o inferno ele vai matando as suas emoções, os seus relacionamentos, os teus sonhos. Porque ele vai começando com uma dracma, mas ele quer roubar tudo da sua vida. Ele vai querer tirar todo o valor que você tem. Até você olhar para você e falar assim: nada dá certo na minha vida. Não sirvo para nada. Até fazer você se ver de uma forma totalmente diferente do plano que Deus tem para a tua vida. Mas eu creio que, assim como aquela mulher, que a Bíblia diz que ela, nessa hora, abriu a porta da casa dela. Ela se alegrou com aquilo que ela tinha encontrado, porque ela sabia o valor daquela dracma. Quando nós entendemos o valor daquilo que por algum momento estava perdido, nós nos alegramos quando nós encontramos. E ela sai, ela se alegra com as amigas. Ela faz festa. E os céus estão em festa, porque ela entendeu, ela voltou para o lugar que Deus tinha para ela, que era o lugar onde todos os valores eternos estavam firmados hoje, na sua casa e no seu coração. É tempo de entendermos os fundamentos, os valores e as prioridades que precisam mover e reger a nossa vida. Quando nós entendemos que esse é o lugar que Deus tem para nós, pode vir o que vier, mas nada mais vai roubar aquilo que tem valor para nós. Podem levar tudo aquilo que tem preço, mas o que tem valor é inegociável. Não se acostume a perder. O Senhor está aqui. Essa é uma noite, eu creio, de reconciliação entre você e o Senhor. É uma noite de alegria, é uma noite de renovo, é uma noite onde você está estabelecendo uma nova aliança com o Senhor. É uma noite onde você vai encontrar o tesouro escondido que está dentro de você. Não abra mão daquilo que Deus colocou dentro de você. A Bíblia diz que, e achando-a, ela convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é uma noite de arrependimento. É uma noite onde nós vamos entender o que nós perdemos e a importância daquilo que perdemos. Em Apocalipse 2 diz que o Senhor, era para a igreja de Éfeso, a carta, né, as 7 igrejas da Ásia, e a primeira aqui é para a igreja de Éfeso. E ele fala que eu conheço bem as tuas obras. Apocalipse 2, versículo 2. Eu sei as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não os são, e tu os achastes mentirosos. Se sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes,
tenho, porém, contra ti: deixaste o meu primeiro amor. Não adianta só ter obras. Volte ao primeiro amor. Volte e veja o que você perdeu lá atrás. Lembra como era o teu primeiro amor, o que você fazia, o que você estava disposto a deixar para trás. E por algum momento, alguma coisa aconteceu, as coisas foram acontecendo, as poeiras foram entrando e você se esqueceu daquilo que tem valor para você, que é o amor a Deus, amor à tua palavra, amor aos teus princípios, amor aos teus fundamentos, amor ao propósito que Deus tem para a tua vida. Volte lá, vê aonde você deixou, vê aonde você por algum momento não ficou com os olhos mais na dracma e deixou ela em segundo plano. Volte o caminho. Quando a gente perde alguma coisa, nós não voltamos o caminho para ver aonde que nós perdemos, aonde nós deixamos. Essa é uma noite onde o Senhor está pedindo para vocês voltarem, para entender aonde vocês perderam esse primeiro amor, aonde vocês não priorizaram mais os valores eternos, os valores de Deus na sua vida, aonde vocês por algum momento se apaixonaram pelos encantos do mundo e permitiram que a dracma ficasse esquecida dentro de casa. Mas o bom é que ela está dentro de você. E essa é uma noite de resgate, o resgate do perdido, resgate daquele que por algum momento permitiu deixar para trás as coisas que Deus tinha para a tua vida, que Deus tem para a tua vida, porque Ele nunca esquece, Ele nunca aborta os planos dEle para você. Nós que abortamos muitas vezes, quando desviamos do teu propósito, quando abrimos mão da nossa bênção, da primogenitura, por um prato de lentilha, pelas coisas mundanas, e não entendemos o valor que aquele colar de dracma tem para nós, tem para o noivo. É uma aliança, é um acordo, é um símbolo de uma aliança, onde o Senhor, Ele te entrega hoje, e você precisa fazer essa noite um compromisso com o Senhor. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está a sua noiva, meu Pai. Nós queremos nos arrepender, meu Pai, nos arrepender por algum momento que nós nos perdemos da tua voz, nos perdemos de ti, nós perdemos por algum momento os valores, aquilo que realmente é importante para nós. Nós queremos voltar atrás e entender aonde nós deixamos cair, aonde nós nos perdemos de nós mesmos. Porque nós não nos perdemos lá fora, nós começamos a nos perder aqui dentro de nós, com sentimentos que permitimos entrar, com vozes, com referências mundanas, com luzes enganosas, com valores do mundo que só nos deforma e não edifica a nossa vida. Aonde permitimos, Senhor? Aonde permitimos ser direcionados pelos instrumentos, pelos sinos que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram, aqueles sinos mundanos, aquelas gaitas, aqueles instrumentos. Nós não queremos nos render, Senhor, à mentira do mundo, porque nós queremos manter a nossa candeia acesa, meu Pai. Essa é uma noite em que nós queremos colocar óleo, azeite, Senhor. A presença de Deus, que ela venha como um fogo sobre as nossas vidas e iluminar todas as áreas escuras da nossa vida, meu Pai. Senhor, venha, Senhor, com a tua presença. Venha, Senhor, com a tua glória essa noite. Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de aliança. Eu quero chamar você aqui na frente, que quer estabelecer a sua aliança com o Senhor. Se em algum momento você perdeu, você deixou para trás, você abriu mão e não procurou a sua dracma, essa é uma noite onde o Senhor está permitindo que a luz entre no seu coração e te revele tudo aquilo que você deixou para trás por algum momento. O Senhor vai restaurar essa noite. Ele vai começar fazendo na sua casa, dentro de você. Ele vai fazer essa noite no teu casamento. Não tenha vergonha. Aquela mulher, ela se alegrou. Não tenha vergonha, porque os mesmos que vão se render ao Senhor vão se alegrar diante de todos e dizer: Senhor, eu me alegro, porque eu encontrei a minha dracma. Independente do que você esteja vivendo hoje, um diagnóstico, um laudo médico,
uma escassez, está quase à beira de um divórcio, não importa, vem aqui essa manhã restaurar sua aliança com o Senhor, porque Ele está com você. A chama do Senhor, a palavra, a revelação da palavra, ela vai queimar dentro de você e você vai encontrar aquilo que foi perdido. Não tenha vergonha. Essa é uma noite de restauração na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua saúde emocional, na sua saúde física. Essa é uma noite que o Senhor está aqui, você que está em cima, que quer estabelecer uma aliança com o Senhor. Vem aqui. Vem aqui, porque essa é uma noite em que você vai abrir a porta da sua casa e vai se alegrar dizendo: eu encontrei aquilo que havia perdido. O Senhor quer começar a fazer dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Tem que começar em nós, para nós termos autoridade aí fora, de com a nossa candeia direcionar esse povo que está no deserto, na escuridão. Se nós não entendermos o valor que nós temos nessa geração, nessa nação, nós vamos nos acostumar a vir para mais um culto, ouvir mais uma palavra, mas não entender o tempo que nós estamos vivendo. Não é tempo mais, igreja, de só vir para a igreja e achar que está servindo, que está cantando aqui, que já está agradando ao Senhor. Não, não. O Senhor quer mais de vocês. O Senhor quer mais. O Senhor quer uma igreja que queime aí fora. O Senhor quer uma igreja que seja avivada aí fora. Quando eu olho para a vida de Moody, um grande avivalista, um homem que centenas, milhares de pessoas foram convertidas através da sua pregação. Ele pregava numa igreja, a igreja dele para 5.000 pessoas. Mas a Bíblia diz que ele, desde novo, quando ele ia para a igreja, ele enchia 4 bancos da igreja. Sabe de quê? Dos moradores, das pessoas que moravam na rua, das pessoas que moravam nos becos, de pessoas que eram as córneas da sociedade. Mas ele enchia 4 bancos da igreja, todo culto, com esse tipo de pessoa. Com esse tipo de pessoa, como os pecadores que ninguém queria, mas que Jesus estava ali. Se a nossa candeia não estiver acesa, nós não vamos entender nunca aquilo que Deus, para que Deus nos chamou. Qual é o objetivo? De não perder nenhuma dracma. E aí, se você não entende a importância de uma candeia acesa e o propósito que Deus tem para você, perder mais uma é normal. Porque isso é normal para o mundo. É mais um casamento, é mais um relacionamento, é mais um filho, mas não é normal. Porque aquilo que nos rege diz que eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Não é só vida eterna, é para que a sua casa se transborde. É para que a sua casa seja transbordante da presença. Para que o óleo nunca falte nas suas tigelas. O óleo nunca falte nas suas vasilhas. Aquelas vasilhas estavam vazias até o momento da presença de Deus. Ser transbordante daquela casa e ela ter para dar, ela ter para vender. Você vai ter suficiente para que outras vidas sejam restauradas através daquilo que vai começar a sair dos seus lábios, através do seu posicionamento de vida, através das suas atitudes. Vocês precisam entender que nós só vamos ser relevantes, não é se sairmos pregando, é se a nossa vida for uma pregação. Não adianta você entrar na igreja e falar com todo mundo se você não fala com o porteiro do seu prédio, se você não fala com o zelador, se você não fala com o menino no sinal. Você precisa saber para que você foi chamado. Ela entendeu que não se tratava apenas de um adorno, mas de valores que ela precisava reencontrar, para que ela tivesse alegria suficiente para que outras pessoas pudessem entender o valor de um perdido que foi restaurado e foi encontrado por Deus. Deus amado, Deus querido, Senhor, debaixo desse ambiente de adoração, meu Pai, seja bem-vindo aqui, meu Pai. A luz foi acesa, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés num tempo de escuridão. Os nossos pés não vão mais vacilar, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso prumo, o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos guia, meu Pai.
Senhor, dê força a essas pessoas para se levantar nesse tempo que nós estamos vivendo, meu Pai, e varrer a tua casa, dizendo: o inferno não tem mais lugar aqui. Se você até hoje tentou destruir o meu casamento, sai fora, porque eu encontrei a dracma. Se você tem tentado roubar a nossa geração, a geração de jovens e de adolescentes, com os valores mundanos nas faculdades, eu quero dizer que todo decreto de morte, o Senhor já deu um decreto de vitória. Dali vão sair daquelas faculdades, eu creio, libertadores, como Moisés, como Josué, conquistadores, homens que vão conquistar essa geração, homens que vão ser levantados por Deus com autoridade, como vários jovens que nós estamos vendo na política. Senhor, toma o seu lugar na política, meu Pai. Eu creio que o Senhor não perdeu. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem um domínio de tudo, meu Pai. E muitas vezes o Senhor permite que certas coisas aconteçam para que o teu povo se renda a Ti. Mas nós queremos declarar que nós nos arrependemos, meu Pai. Nos arrependemos por essas gerações que têm se afastado da Tua presença. Mas que a palavra de Deus, que a candeia nunca falte na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa. Nós não vamos entregar os nossos filhos, essa geração, para o inferno. Nós queremos dizer que eles são Teus, meu Pai, porque nós não geramos para os credores, nós geramos para Ti, meu Pai, para que eles sejam, meu Pai, uma voz que direcione esse povo no meio desse deserto, uma voz que aponte o Messias, uma voz que aponte o Salvador. E nós não vamos nos calar, porque nem o Coliseu parou a igreja. Eles tentaram calar os discípulos, eles mataram os discípulos, mas a palavra de Deus ninguém pode calar. E nós vamos continuar dizendo: lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Ela é que nos guarda, ela é que nos direciona, ela é que nos faz alcançar os lugares que só tem para nós. Toma a vida dessas pessoas, meu Pai. Toca o coração delas, que elas começam, que o Espírito Santo começa a trazer à memória agora tudo que foi perdido lá atrás. Às vezes elas foram lançadas palavras de maldição sobre essas pessoas, mas eu quero recolher, pelo poder do nome do Senhor Jesus, toda a palavra que foi lançada sobre a tua vida na infância, todo abuso psicológico, todo abuso emocional, todo abuso físico. E eu quero dizer que a sua história não se resume a isso, porque o Senhor tem um plano antes da dor chegar, antes do abuso chegar. E eu quero dizer que nada vai frustrar os planos que o Senhor tem para você. E entenda que esse pode até ser o pior capítulo da sua história, mas a partir daí o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, coisas poderosas. Senhor vai edificar a sua vida e vai servir de testemunho de quando Deus decide mudar a história de uma pessoa. Ninguém pode mudar. Não importa de onde você veio, não importa o que fizeram com você, o que importa é que Cristo te escolheu. Cristo está tocando, está te visitando essa noite. E quando o Senhor começa a nos visitar, começa a gerar coisas novas na nossa vida, começa a gerar, nós começamos a entender as promessas que Deus tem para a nossa vida. Senhor, essa é uma noite de cura. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar na vida dessas pessoas, que elas começam a enxergar as dracmas que foram perdidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, essa é uma noite de festa. Essa é uma noite de festa, de arrependimento. É uma noite de alegria, Senhor, porque nós entendemos o plano da salvação, Senhor. Entendemos que nós já fomos resgatados de todos os lugares que tentam nos aprisionar. Nós não queremos mais ser acumuladores, Senhor. Acumular amargura, falta de perdão, frieza espiritual, não. Nós só queremos as dracmas, Senhor. Só tem lugar para a Tua presença aqui dentro, meu Pai. Não cabe mais lugar para rejeição, para todo espírito de inferioridade, para depressão. Eu repreendo em nome de Jesus. O fogo de Deus está passando e está queimando e está revelando só aquilo que tem valor em nós.
Não olhe para aquilo que você perdeu. Não olhe para aquilo que você tem que deixar para trás. Olhe para as dracmas que estão dentro de você. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que você tenha discernimento espiritual para entender aquilo que vem e aquilo que não vem de Cristo. Os grandes homens que eram pequenos aos olhos humanos, mas se tornaram grandiosos porque não perderam o lugar da presença. Eles só chegaram ao destino, assim como Abraão, Josué, Davi, porque eles entenderam que não se tratava deles, mas se tratava de não perder aonde estava a nuvem. Por isso que mesmo sentado no propósito, Davi fala: Senhor, pode levar tudo de mim, só não leva a tua presença. Quem sabe o valor de uma dracma, quem sabe o valor de uma presença, fecha a porta para qualquer sujeira do mundo. Davi estava falando para Deus: eu abro mão de coroa, eu abro mão de reino, eu abro mão de tudo. Eu só não quero sair desse lugar, o lugar da tua presença, o lugar onde eu entendo quem eu sou em ti, e não aquilo que um trono pode fazer de mim. Não é o mundo que te governa, mas é o Deus da sua vida. Não perca aonde está a nuvem. Que Deus te abençoe.